Bom dia, irmãos. Hoje nós damos início, como já foi citado aqui pelo pastor José Roberto, a essa série de mensagens presentes do Natal, nos preparando para essa data tão importante, tão significativa para o cristianismo. E nós queremos refletir, não só nesse, mas nos próximos domingos também, sobre o nascimento de Jesus e o que ele significa para nós, os presentes que o nosso Pai amoroso nos deu. E como você observou no vídeo que fizemos, é muito comum presentearmos alguém no dia de seu nascimento, e tradicionalmente se afirma que o próprio Jesus ganhou alguns presentes dos sábios que foram visitá-lo. Mas, curiosamente, meus irmãos, a Bíblia trabalha com diversas inversões. Por exemplo, aquele que quer ser o maior deve servir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros. Se você observar a narrativa dos patriarcas em Gênesis, você verá que os escolhidos por Deus para continuarem a linhagem do seu povo não são os primogênitos. E assim por diante. De igual forma, a palavra de Deus nos mostra que nós, seu povo, é que fomos presenteados. Nós recebemos grandes e inúmeros presentes espirituais quando Jesus Cristo nasceu. E para falar sobre um desses presentes, eu quero ler com você o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, alguns versos desse primeiro capítulo, na verdade. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículos 67 a 80. Lucas capítulo 1, versículos 67 a 80. Lucas talvez seja o evangelista que narra com mais detalhes a chegada de Jesus, o seu nascimento. E aqui Lucas ainda está registrando a história do nascimento de João Batista, que se deu um pouco antes do nascimento de Jesus. E por isso, antes de lermos o texto, é importante relembrar um pouco dessa história. Lucas está apresentando aqui os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, que eram pessoas muito boas. Ele inclusive diz que eles eram justos e íntegros diante de Deus. E mesmo sendo assim tão espiritual, tão dedicado ao Senhor, Zacarias não acreditou quando um anjo veio lhe falar que ele logo seria pai. E isso fez a sua falta de fé e de credibilidade naquele anjo, fez com que ele sofresse algumas consequências. Uma delas é que ele ficou surdo-mudo durante todo o período de gravidez da sua esposa, até o dia do nascimento do bebê. E quando Isabel, então, ficou grávida, quando ela estava ali por volta dos seus 6 meses de gestação, a sua prima Maria recebeu a mesma notícia de um anjo. Ela também ficaria grávida e daria à luz o Salvador da humanidade. Maria, então, já grávida, foi visitar Isabel e Zacarias. Então, observe. Maria fica um tempo na casa de Isabel e Zacarias, mudo ali, convive então com Maria, observando tudo o que está acontecendo. E você deve se lembrar que quando as primas se encontram, o que é que acontece? O bebê no ventre de Isabel, uma pessoa já sendo formada ali, se mexe de alegria, reconhecendo que tinha algo diferente acontecendo. Algo grandioso estava para acontecer. O texto bíblico nos conta que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Isso quer dizer que quando Maria voltou para casa, o bebê de Isabel já estava perto de nascer.
E durante todo esse tempo, mais uma vez, Zacarias, mudo, pôde conviver com Maria, que já estava grávida de Jesus. E então nasce o filho de Zacarias e Isabel, e naquela época era muito comum que os pais homenageassem alguém da família ao escolher o nome de seus filhos. Todos esperavam, inclusive, que o bebê se chamasse, talvez, Zacarias também. Mas todos estranharam quando Isabel disse que faria algo diferente, que o nome do menino seria João. E então foram tentar confirmar isso com Zacarias, que ainda estava surdo-mudo, e ele escreveu numa tábua, o nome da criança, escrevendo também João, confirmando e concordando com Isabel. E esse foi mais um sinal de que algo extraordinário estava para acontecer. E compreendendo isso, meus irmãos, Zacarias voltou a ouvir e voltou a falar, e entoou então uma profecia em forma de cântico. Essa profecia, esse cântico é conhecido ao longo da história da igreja como o Benedictus, que é a primeira palavra desse cântico em latim. Então, convido você a acompanhar a leitura de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. E então ele se volta para João Batista e diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua santa palavra. Amém? Zacarias percebeu, meus irmãos, com o nascimento do seu filho e com tudo o que houve com Maria, como eu disse, que algo extraordinário estava para acontecer. A linguagem do seu cântico resgata várias expressões de profecias do Antigo Testamento, como a de Malaquias, que anunciava que o sol da justiça viria sobre toda a humanidade, ou a de Miqueias, que anunciava que um dia Deus usaria novamente de misericórdia com o seu povo e se lembraria da sua aliança. E das inúmeras lições que nós podemos extrair dessa oração, desse cântico tão belíssimo de Zacarias, nós vemos aqui que com o nascimento de Jesus, Deus daria ao mundo um grande presente: a inauguração de um novo tempo, uma nova era na história da redenção. Jesus, quando vem ao mundo, inaugura o reino de Deus, cuja vinda tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento também. O conceito de reino de Deus, meus irmãos, embora seja muito comum na Bíblia, pode nos causar algumas dúvidas ou até nos levar a algum equívoco.
Porque nós estamos muito acostumados a chamar de reino um pedaço de terra onde uma figura principal, o rei, exerce o seu domínio, limitado ali. Mas a Bíblia nos mostra que o reino de Deus não tem a ver com algo espacial ou algo territorial. Afinal, Deus é Deus. Quem aqui se lembra do Salmo 24, que começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e todos os que nela habitam. Tudo já pertence a Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre reino de Deus e diz que o reino de Deus chegou com a vinda de Jesus Cristo, ela não está se referindo a um domínio territorial, mas sim a uma operação, uma ação maravilhosa de Deus, uma ação dinâmica de restauração de todas as coisas. Espera aí, pastor, de restauração? Isso aí. Porque toda a criação e todas as criaturas foram afetadas pelo pecado. A maneira como o homem utiliza todas as áreas de sua vida e todas as coisas criadas foi distorcida e direcionada não mais para a glória de Deus, mas para o pecado, para o mal e para a própria destruição do homem. A nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros, a maneira de nós lidarmos conosco e a nossa relação com a criação, com o meio ambiente, foi completamente alterada, de modo que não depende de nós corrigi-la, não depende de nós consertá-las, porque nós não somos capazes. Foi para isso que durante milhares de anos, Deus anunciou, Deus apontou em cada capítulo do Antigo Testamento, em cada uma de suas páginas, a vinda de seu Filho, aquele que estabeleceria o seu reinado, que colocaria em ação a restauração de todas as coisas. Anthony Hoekema, um teólogo holandês, explica em um de seus livros o seguinte: o reino de Deus deve ser entendido como um reinado dinamicamente ativo de Deus na história da humanidade, por intermédio de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus do pecado e de poderes demoníacos, e o estabelecimento final dos novos céus e nova terra. Isso significa que com a vinda de Jesus Cristo, o grande drama da salvação foi inaugurado e uma nova era foi instaurada. Quais são então, meus irmãos, os sinais do reino de Deus? Alguns deles profetizados aqui por Zacarias, outros cumpridos por Cristo. Eu quero citar rapidamente 5 desses sinais do reino de Deus. O primeiro deles é a expulsão de demônios por Jesus Cristo. As narrativas dos 4 evangelhos nos mostram Jesus expulsando demônios, espíritos malignos que agiam. E quando fez isso, ele mostrou que havia conquistado uma vitória sobre os poderes do mal, e por causa disso, o reino de Deus havia chegado. Inclusive, o próprio Jesus Cristo afirma isso. Em certa feita, quando ele estava tendo uma contenda ali com os fariseus argumentavam que ele estava expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios, o Beelzebu. E ele diz, Jesus Cristo diz em Mateus 12, versículo 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, um primeiro sinal, a expulsão de demônios por Jesus Cristo. Um segundo sinal bem relacionado a esse é a queda de Satanás. Também
Em certa ocasião de seu ministério, Jesus divide 70 de seus discípulos em pequenos grupos e os espalha para levar a mensagem do Evangelho. E quando essas 70 pessoas retornam para Jesus, eles retornam cheios de alegria, dizendo que eles estavam extasiados, porque até os demônios se sujeitavam a eles em nome de Jesus Cristo. E então Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 10, verso 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ali Jesus está falando de maneira metafórica, não de maneira literal, citando também, se referindo a alguns versículos do Antigo Testamento, né, significando a sua vitória sobre Satanás. Uma vitória que os judeus entendiam que aconteceria muito tempo depois, no final de todas as eras, quando Deus estabelecesse o seu reino. Opa! Quando Deus estabelecesse o seu reino? Então, com Jesus Cristo, o reino de Deus chegou. O poder do reino de Deus entrou na história humana por meio do ministério dos discípulos. O ministério que estava baseado na vitória que Jesus já tinha conquistado sobre Satanás. Mas eu quero observar uma coisa com vocês, meus irmãos. Tanto a expulsão de demônios quanto a queda de Satanás são cumprimento de profecias do Antigo Testamento e também da profecia que Zacarias faz aqui. Por exemplo, no verso 70 do texto que nós lemos, Zacarias diz que Deus prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. No verso 74, conceder-nos que livres das mãos dos inimigos, os adorássemos sem temor. Nos versos 78 a 79, ele diz que o sol da justiça nos visitaria para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, temos isso como sinais, de fato, da chegada do reino de Deus. Porém, nós não podemos deixar de observar que essa vitória sobre os demônios, sobre Satanás, embora seja algo decisivo, significativo, ainda não é final. Afinal, Satanás continua ativo. O que de fato acontece durante o ministério de Jesus é uma espécie de aprisionamento, de limitação, de restrição das atividades de Satanás e de seus demônios. Então, não se esqueça disso. Com Jesus Cristo, o reino de Deus vem. E um dos sinais desse reino de Deus é justamente que a esfera de ação de Satanás e seus demônios é completamente limitada. Um terceiro sinal da presença do reino de Deus foi a realização de milagres por Jesus e seus discípulos. Na operação desses milagres era efetuada a vinda do reino. O próprio Jesus Cristo, certa vez, mandou a dizer ao seu primo João Batista, que estava preso, que os cegos estavam vendo, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres estava sendo pregado o reino de Deus. Algo extraordinário estava acontecendo, a ordem natural das coisas estava sendo invertida. Porém, esses milagres eram apenas sinais, porque eles também tinham as suas limitações. Você pode verificar nos evangelhos que nem todos os doentes foram curados. Nem todos os mortos foram ressuscitados. Além disso, os doentes que foram curados, os coxos que voltaram a andar, os mortos que foram ressuscitados, ainda tinham de morrer.
Os milagres, então, meus irmãos, tinham uma função provisória, indicando, sim, a presença do reino de Deus, mas não marcando a sua consumação final. Um quarto sinal da chegada do reino de Deus é a pregação do evangelho. Por mais que pareça isso, os milagres de cura não foram o maior dom que Jesus concedeu. Muito mais importante foi a salvação que ele trouxe àqueles que creram, uma salvação por intermédio da mensagem, da pregação do evangelho. Tanto é que aqueles 70 discípulos que retornaram a Jesus disse a eles: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Para João Batista, como eu já li aqui para vocês, Jesus manda dizer que o último e o culminante sinal que mostra que ele verdadeiramente é o Messias e o reino verdadeiramente veio, é este: aos pobres está sendo pregado o evangelho. E um quinto e último sinal que eu quero citar é o perdão dos pecados. Nos profetas do Antigo Testamento, o perdão dos pecados tinha sido predito como uma das bênçãos da era messiânica vindoura. E quando Jesus veio e iniciou o seu ministério, ele não apenas pregou acerca do perdão dos pecados, mas ele de fato perdoou. Ele concedeu esse perdão. A presença do reino de Deus, então, não se resumia apenas a um novo ensino, mas sim a uma nova atividade de Deus, na pessoa de Jesus, trazendo aos homens como uma experiência presente, aquilo que os profetas do Antigo Testamento prometeram para um reino futuro. E claro, a realização de milagres, a pregação do evangelho, o perdão dos pecados, também são sinais inclusos aqui no cântico de Zacarias. Que, aliás, vale a pena lermos de novo para você ver como que ele entrelaça todos esses sinais, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse foi, então, um dos grandes presentes que Jesus nos trouxe ao nascer naquela manjedoura. O reino de Deus, a ação de Deus, a sua intervenção na história da humanidade, redimindo e transformando tudo aquilo que o pecado e o mal distorceram. Você deve ter observado que eu citei algumas limitações dos sinais do reino de Deus que Jesus inaugurou. Isso porque, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que o reino de Deus tem um caráter tanto presente quanto futuro. Nós, cristãos, já falamos isso em outras oportunidades, vivemos numa espécie de
tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não em sua completude. Por mais que pareça paradoxal falar isso, o reino de Deus é uma realidade tanto presente quanto futura. Nas palavras de Herman Ridderbos, também um teólogo holandês, que escreve sobre a vinda do reino, o cumprimento está aqui e ainda assim o reino está por vir. O reino chegou, mas o seu cumprimento ainda está pendente. Nós estamos no reino e mesmo assim aguardamos a sua manifestação completa. Nós já compartilhamos de suas bênçãos, mas aguardamos a sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas ainda assim, continuamos orando: venha o teu reino. E já nos encaminhando para o final de nossa reflexão, eu quero citar também rapidamente 4 implicações para a nossa fé e para a nossa vida, do fato do reino de Deus já estar presente conosco, mas também ser revelado em sua totalidade no futuro. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos observar que somente Deus pode nos colocar no reino. Ele nos visitou, Ele redimiu o seu povo, Ele suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, como Ele prometeu. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 12, Paulo escreve que Deus é aquele que nos chama para o seu reino. Em Lucas 12, verso 32, Jesus diz que o Pai se agradou em nos dar o reino. Em Colossenses 1,13, já citei aqui, Deus é aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Dessas e de muitas outras passagens, nós aprendemos que pertencer ao reino de Deus não é uma conquista humana. Não depende do quanto nós damos de dízimo, não depende do quão bom nós somos, não depende do quanto nós vivemos uma vida reta e moral diante de Deus. Isso tudo já é consequência, já é manifestação do reino de Deus na nossa vida. Mas quem nos traz para esse reino é o próprio Deus. Isso é um privilégio que nos é concedido pelo nosso Pai Celeste. No entanto, esse fato não nos isenta de responsabilidade com relação ao reino. Não é porque Deus é quem nos traz para o reino que eu não preciso fazer nada. Por isso, em segundo lugar, o reino de Deus exige de nós arrependimento e fé. Em várias ocasiões, Jesus disse que nós precisamos entrar no reino de Deus. Nós somos ensinados nos evangelhos que só se pode entrar no reino de Deus humilhando-se como uma criança, fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus, ou tendo uma justiça que excede a dos escribas e dos fariseus. Jesus ensina, por exemplo, a Nicodemos que, a não ser que nós nasçamos do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. E é por isso que nós somos chamados para crer e para declarar aquilo que já falamos aqui em nosso culto. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Nós precisamos crer se quisermos fazer parte do reino de Deus. Em terceiro lugar, também relacionado a essa questão da fé, o reino de Deus demanda um compromisso total. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que agindo dessa forma, todas as outras coisas de que necessitamos nos serão acrescentadas. E as afirmações dos evangelhos quanto a isso são muito fortes, meus irmãos. Nós lemos que para permanecer no reino, devemos estar prontos para arrancar fora o olho que nos faz tropeçar e cortar fora a mão que nos faz pecar. Devemos estar dispostos a aborrecer, se necessário, pai, mãe, irmão, irmã e mesmo nossa vida por amor do reino. Devemos estar prontos a renunciar a tudo o que temos para sermos discípulos de Jesus. Em outras palavras, ninguém deve buscar entrar no reino, a não ser que tenha calculado minuciosamente o custo dessa decisão. E por fim, o reino de Deus envolve a redenção cósmica. Falar que o reino de Deus chegou não significa apenas que a salvação que Jesus Cristo veio nos trazer está disponível para nós. Não significa apenas a salvação de um grupo escolhido de pessoas. O reino de Deus significa a renovação completa de todo o cosmos, de toda a criação, de todo o universo, culminando nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde tudo estará restaurado para a sua harmonia original, como deveria ser antes do pecado. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, que toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus no final dos tempos, na esperança de que ela seja redimida do cativeiro da corrupção. Por isso, meus irmãos, ser um cristão do reino de Deus significa que nós devemos ver toda a nossa vida e toda a nossa realidade à luz do alvo dessa redenção cósmica. Isso implica que toda a história da humanidade deve ser vista como o desenvolvimento do propósito de Deus para nós. Isso implica que tudo que os cristãos desenvolvem em termos culturais deve buscar o louvor a Deus. E isso implica também que toda a nossa vocação, toda a profissão que nós exercermos são de Deus. Tudo o que nós fazemos na nossa vida cotidiana deve ser feito para o louvor de Deus. Seja o estudo, seja o ensino, a pregação, os negócios, a produção industrial, o cuidado com a nossa casa. Toda a nossa vida cristã deve ser vivida à luz da tensão entre o que nós já somos em Cristo Jesus e o que nós esperamos um dia ser. Olhamos para o passado com gratidão pela vinda de Jesus Cristo e pelo presente do reino de Deus aqui conosco. E olhamos para o futuro, para a sua segunda vinda, quando esse reino se concluirá de maneira efetiva, e então ele completará a boa obra que ele começou em nós. Você já faz parte do reino de Deus? Esse é um convite que ele estende a todos nós. Basta apenas crer. Confie em Jesus Cristo
e receba esse grande presente e todos os outros presentes que vêm junto com ele. O reino de Deus chegou. Que Deus nos abençoe, nos permita desfrutar desse reino e aguardar com grande expectativa a futura manifestação final dele. Amém? Deus te abençoe. Vamos nos